Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse podcast do Está em Mim, do nosso curso Nossa Busca da Felicidade. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para mais essa aula e hoje, em breve, eu vou apresentar nossos convidados de hoje. Eu sou o irmão Alexandre Teles, coordenador dos seminários e institutos na região de Belo Horizonte Oeste, e é um prazer mais uma vez estarmos aqui. Não esqueçam aí de marcar a sua participação, a sua frequência no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Como é que eu posso, enfrentar os momentos de desafio emocional que tem em minha vida? Como é que, apesar das dificuldades que eu estiver passando, como é que eu posso manter firme e vencer esses momentos e, principalmente, ter essa resiliência emocional em Cristo, com o auxílio do Salvador? E para responder as perguntas hoje, nós vamos estar aqui hoje com um casal muito especial, o presidente Cristiano Moreira, sua esposa, irmã Marta Moreira, que gentilmente aceitaram o nosso convite de estarmos aqui hoje na casa deles. Então, gostaria agora de apresentá-los, então. Muito bem, então, é um prazer realmente estar com vocês aqui, presidente Moreira e presidente Cristiano Moreira, irmã Marta Moreira. Obrigado aí por aceitar nosso convite, de estarmos juntos nessa ocasião, nesse podcast. Então, os jovens, esse é um casal muito especial, eu gostaria de apresentá-los um pouco, Então, o presidente Cristiano de Freitas Moreira, ele é presidente da Estaca Betim. Ele é formado em Relações Internacionais, com foco na América Latina e Letras, Ambos na Universidade de Brigham Young, em Provo. E a família dele é toda aqui, de Divinópolis, não é isso, presidente? Também tem interesses em genealogia, fez certificação em judeu, como é que fala isso aqui? Sefardita? É isso mesmo, judeu sefardita. O que é judeu sefardita? Então, fazendo a genealogia, eu descobri que eu era descendente direto de judeus, E Fantástico. aí um primo meu me disse que eu podia conseguir a cidadania europeia por isso, Nunca imaginei de tirar a cidadania europeia, Mas eu interessei pela parte do judeu, Porque a Bíblia, tudo, se passa lá naquela terra. E aí ele me explicou como é que tirava o certificado de judeu sefardita. Então eu mandei toda a documentação e tem um certificado da comunidade portuguesa que eu sou um judeu sefardita. Tenho sangue judeu nas minhas veias. Que bacana, É, bacana demais. Joia, também gosta muito de nadar, de viajar, dançar. Muito bom. Então hoje serve como presidente da estaca aqui de Betim, Como a gente falou. A irmã, deixa eu ver aqui, a irmã Marta é formada em administração, é isso? Lá no Maranhão? Isso, na Universidade Estadual do Maranhão. Também design de moda. Isso, na Faculdade Católica do Ceará. E aí, como é que é essa questão da costura e tudo, né? A irmã Então, gosta muito. eu gosto muito. Eu cresci dentro de um ateliê, de costura. Minha mãe sempre costurou, sempre foi uma exímia costureira. E eu gostava muito, da parte da costura, da parte da moda, mas ela sempre falava que não queria essa vida para mim, mas eu queria aquela vida dela, eu gostava da vida que ela tinha, eu queria a vida que ela tinha. Mas, então, tanto ela falar que queria outra vida, eu fiz faculdade de administração, e só que o desejo de continuar caminhando nessa mesma área era maior. E depois de algum tempo eu decidi cursar, a faculdade de administração ou de design de moda. E eu amo, os trabalhos manuais, eu amo olhar um tecido e já imaginar um vestido de noiva, um vestido de festa. Conheceu a igreja lá no Maranhão? Eu conheci lá quando eu ainda era criança. Minha tia era membro da igreja e a única coisa que a gente sabia é que ela frequentava uma igreja que não bebia café. Mas a minha mãe e meu pai passavam por muitos problemas na época. Meu pai era alcoólatra
E minha mãe sofria muito por conta dessa situação, com 8 filhos, e eles passavam muitas dificuldades. Mas a minha mãe era muito fiel a Deus, né? E ela sempre ia à igreja, né, às missas, e sempre estudava as escrituras. E um dia ela leu, né, em Mateus, que nós poderíamos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai. E nesse dia ela decidiu se ajoelhar, abrir o coração dela a Deus, e ela fez essa oração e falou para Deus que não estava mais aguentando. Ela desabafou para ele que não queria criar os filhos de pais separados, mas não estava aguentando aquela vida. E ela conta que naquela mesma noite ela teve um sonho com 2 rapazes que chegavam lá em casa. Ela só via eles de costa, camisa branca, calça preta, segurando uma pasta e conversando com meu pai. E quando ela acordou pela manhã, minhas irmãs trabalhavam numa empresa que eram sócios. Ela só pensou, de repente eu sonhei, fui com os chefes, né, das minhas filhas. E nesse mesmo dia minha tia esteve lá e minha mãe contou como que estava a situação e o que ela estava pensando em fazer, né, divorciar e tal. E minha tia ofereceu para que os missionários fossem lá. E ela, pode mandar, mas eu acho que para o seu irmão não tem jeito não, né? E passou algum tempo, não sei se ela esqueceu, os missionários não foram. Então, meu pai um dia sentiu uma vontade imensa de ir na igreja, de ir na casa da minha tia, só que era no horário de almoço. E ele pensou, o que que eu vou fazer lá no horário de almoço? E ele falou que uma voz muito clara dizia para ele ir lá. E quando ele foi, era almoço dos missionários na casa da minha tia. E ele conheceu os missionários, e os missionários naquele mesmo dia foram na minha casa. Minha mãe conta que quando viu os missionários chegarem em casa, ela até tremeu as pernas, passou mal, porque ela lembrou do sonho, lembrou da oração. Fantástico. E, de fato, eles foram anjos na nossa vida. E nós conhecemos a igreja em 92. Eu ainda era da primária, foi muito bom. Bom. Depois a gente conheceu aqui em Divinópolis mesmo? A minha história é engraçada, irmão Teres. Eu vi os missionários passando na rua e eu não sabia o que eles faziam, né? Ficava curioso. Aí, um dia, uma amiga minha do estágio, né? Ela veio me convidar para ir numa aula de inglês que uns americanos estavam ensinando, e me convidou para ir junto. E eu falei, eu gosto de aprender inglês, né? Eu vou lá. E aí eu cheguei lá nessa aula de inglês, os missionários cantaram músicas em inglês, foram muito divertidos, e no final eles falaram, se vocês quiserem que a gente visite vocês, deixa o seu nome, o seu endereço, que a gente vai na casa de vocês. E eu pensei, nossa, que legal, eles vão ensinar aula de inglês particular, né? E dei meu nome, meu endereço, né? E fiquei aguardando, né? E depois a minha amiga, ao sair para fora lá da capela, né? Era uma casa-capela, na verdade, falou assim, você não deu o nome lá não, né? Falei, dei, é aula de inglês, não é? Ela, não, eles são missionários, eles vão pregar lá na sua casa. Aí eu comecei a ficar preocupado, né? E aí passou alguns dias, eles chegaram lá em casa, bateram no interfone e minha mãe que atendeu. E ela falou, tem um pessoal importante aí para falar com você. E eu falei, já sei quem é. E eles subiram, entraram e ensinaram a primeira lição na época, né? A primeira palestra. E naquele dia eu senti o Espírito tão forte quando eles falaram sobre o livro de Mórmon, quando eles falaram sobre o Joseph Smith. E eles me convidaram para batizar naquela lição ali. E eu aceitei. E a hora que eles saíram da minha casa, fizeram oração, me convidaram para ler o livro de Mórmon e saíram, eu falei assim, o que eu fiz? Nem conheço essa igreja, aceitei para batizar nessa igreja, né? E depois de esclarecer minhas dúvidas e me ajudar a ver que realmente a igreja era verdadeira, depois de orar, eu decidi me batizar. Estava com 18 anos na época. Que bacana. Bom demais. Bom demais. Joia. E aí, né, hoje nós vamos tratar de um assunto tão importante, né, que tem afetado muito a juventude, né, todas as pessoas no mundo todo precisamos de cada um de nós isso na nossa vida, que é a resiliência emocional, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a resiliência emocional em Cristo, né? Nosso podcast hoje é baseado nos artigos, né? Sempre nós temos baseado nos artigos da publicação semanal para os jovens adultos. E esses 2 artigos que a gente vai tratar são de setembro de 2024. O primeiro é como as aflições me ajudaram a reconstruir meu alicerce de fé, da jovem Mary Kennedy.
Ela fala um pouquinho sobre sua experiência. E o outro é a cura pela expiação de Jesus Cristo. Aí são vários líderes da igreja falando a respeito de assuntos assim como a gente pode encontrar a cura em Cristo. Então tem uma ligação, a gente vai ver com a história da Mary, né? Com essa questão de encontrar a cura, ela fala muito sobre isso lá, né? É, o, mas eu queria só fazer um comentário antes aqui que eu li numa outra parte aqui onde fala sobre isso, sobre as questões emocionais. O manual aqui da igreja, ele fala assim: o Salvador ama cada um dos filhos do Pai Celestial, ele entende perfeitamente a dor e os desafios que muitas pessoas enfrentam. Ao conviver com uma enorme gama de desafios de saúde emocional, ele sofreu dores e aflições e tentações de toda espécie, tomando sobre si dores e enfermidades de seu povo. Então o Senhor conhece seus desafios e conhece cada um de nós, e Ele ama todos os seus filhos. É isso que a gente vai comentar um pouquinho hoje, né? Como é que a gente pode enfrentar esses desafios de saúde emocional, ter essa resiliência, né? Vocês gostariam de... A irmã gostaria de resumir um pouquinho a situação como é que ela chama mesmo? Da Mary Mary. Kennedy. Então, a Mary, ela já sofria problemas de depressão, né? Ela já tomava alguma medicação para tratar pouco antes dela ir para a missão, né? Mas ela tinha o desejo de servir e ela foi recomendada para servir, foi para a missão. E, para surpresa dela, depois veio a pandemia, né? E quando veio a pandemia e a situação onde eles teriam que se isolar e tudo, então ela ficou novamente com medo de ter as mesmas crises depressivas, né? E foram 2 meses de isolamento total, né? E ela falou que conseguiu ainda se aproximar muito do Salvador e vencer essa fase da vida melhor do que ela imaginava que seria. E quando eles voltaram, né, para o trabalho, quando acabou o isolamento, ela começou a sentir uns apertos na garganta e até chegar a um ponto que ela não conseguia mais trabalhar e ela foi diagnosticada com câncer e teve que voltar para casa, né? E como ela imaginava, não ia demorar muito para os problemas depressivos dela voltar, né? Ela sentiu que Deus tinha abandonado ela, era como ela sentia, né, que Salvador talvez não amasse ela como falava tanto sobre esse amor, ela não conseguia sentir isso por conta de todos os problemas que ela estava passando. Mas com o passar do tempo e com a ajuda de amigos, líderes, né, e familiares, ela conseguiu trilhar o caminho da cura, né? Ela buscou ajuda médica, né? Ela fez o tratamento adequado, mas ela buscou a ajuda do Pai Celestial para voltar a acreditar nele, né? Isso é fantástico. Ela fala sobre como ela dá o exemplo de Alma, né? E que foi a história que ajudou ela, como Alma passou por aquele momento de tormento e como ele se lembrou das coisas que o pai dele falava sobre o Salvador Jesus Cristo. Então ele suplicou a Deus, né? E ela fala também sobre ele ensinar sobre ter uma partícula de fé. E ela se agarrou a isso, né? Uma pequena partícula de fé e a cura foi acontecendo, a cura espiritual foi acontecendo na vida dela, né? Eu gostei muito da parte onde ela fala que, um minutinho, onde ela fala que a cura, ela percebeu, né, com isso que a cura era um processo contínuo. Ele não era um acontecimento que acontecia e pronto, ela estava curada. Mas ela passou a entender que ela precisava dessa cura contínua, né? Ela precisava desse crescimento por toda a vida. Que talvez ela ainda fosse ter que passar por muitas dores físicas ou outros problemas emocionais. Mas ela entendeu que essa cura ela exigia tempo, né, paciência e perseverança nesse processo, né? Vem aos poucos, né? Vem Ela aos fala um pouco poucos, disso, né? Ele né? falou que a cura ela não veio assim de uma hora para outra, ela foi vindo aos poucos e ela passou a entender que ia ser assim por toda a vida dela, né? E o que eu penso é que os problemas emocionais, eles são exatamente como a gente precisa alimentar a nossa fé, né? Se você faz um tratamento para depressão ou se você se sente a sua fé enfraquecida, e você vai lá e busca e fortalece e lê e estuda as escrituras e vive experiência espiritual e pronto, agora eu estou bem, agora eu estou feliz e está tudo bem. Mas depois tudo pode voltar se você parar de alimentar,
né? Se você parar de tomar o Os remédio, remédios. os remédios que te curou, né? Aham. Então, é uma doença e ela precisa de tratamento, em alguns casos, médicos, né? Mas, independente do tratamento médico, o tratamento espiritual, ele é igualmente importante, né? E assim como uma pessoa talvez precise tomar o remédio por toda a vida, para ela manter aquele equilíbrio, é como o remédio espiritual, você precisa tomar ele diariamente, todos os dias. Porque não adianta você se sentir forte e achar que você não vai precisar do medicamento aquela semana ou aquele mês, né? Tirar férias do medicamento espiritual, porque a tristeza vai voltar. Então, eu acho que o que ela entendeu e conseguiu transmitir para nós ao contar a história dela, é que essa cura, ela precisa ser constante, diária. Muito bom. Depois, Ouvindo a minha esposa falar aqui, eu lembrei de uma citação, né, do artigo do Elder Oaks, né, do presidente Oaks, que ele fala sobre o poder da expiação, né, que é esse remédio espiritual que nós temos, né, porque muitas das vezes nós pensamos na expiação como o antídoto para o pecado, né, o Senhor ele veio aqui para ele poder nos salvar do pecado, né, mas o Elder Oaks ele fala que o poder da expiação vai além disso, né? Ele diz assim: ele sofreu por nossas dores, nossas inadequações, inclusive nossas depressões e ansiedades. Ele já sentiu tudo isso, né? E essa citação, ela me fez lembrar de um momento da minha vida que foi muito difícil para mim, né? Logo que eu voltei da missão, eu fui ao médico, né, fazer um exame de rotina e nesse instante eu sabia que quando eu era criança eu tinha feito uma cirurgia, né? Só que eu não sabia as consequências que aquela cirurgia ela tinha tido em mim, né? E ao fazer o check-up, o médico me disse: olha, nós descobrimos que você é estéril, você não pode ter filhos, né? E para um jovem que tinha acabado de voltar da missão, né, com sonhos de casar, de constituir uma família, foi como se aquele sonho caísse por terra, né? E eu comecei a pensar, Senhor, como é que eu vou constituir uma família? Eu não posso ter filhos, né? E aquilo assim me angustiou, né? E me deixou muito deprimido por muito tempo, né? Foi uma luta dentro de mim por vários anos, né? Então, eu sei que a expiação teve um grande papel para me ajudar a recuperar essa dificuldade, né? Porque não tinha nada que eu podia fazer, era como o caso da Mary, né? Um câncer, né? Tá fora do seu controle, né? sim. E aí é onde vem a cura do Salvador, porque através da expiação você pode sentir que você, mesmo com as suas debilidades, com as suas inadequações, com as suas diferenças, o Salvador ele pode te resgatar, ele pode te curar, ele pode te ajudar. O que te auxiliou naquele momento? Como é que foi vencer esse grande desafio, né? Irmão Teles, o interessante é que não é uma cura rápida, né? Há coisas na nossa vida que elas demoram tempo, né? E eu acho que o Senhor ele já sabia disso. Na minha missão, eu recebi a minha bênção patriarcal no segundo mês da missão. A gente não tinha um patriarca aqui, então eu recebi a bênção patriarcal no campo missionário. E tem uma parte lá na minha bênção patriarcal que sempre me deixou muito intrigado, né? Dizia assim sobre a minha esposa, né? Falava lá: daqui a um tempo ainda distante encontrarás uma mulher com quem é digna, com quem se casarás no templo por toda a eternidade. Era uma linha só. E aí falava essa frase, né? Um tempo ainda distante. Na minha missão eu não sabia desse detalhe aí, desse médico, né? Desse diagnóstico que o médico falou, né? Mas o Senhor já estava me preparando, né? Que seria um tempo ainda distante. Eu teria que me curar primeiro para me poder conseguir superar aquilo e encontrar alguém, né? Que me aceitasse assim, né? E foi incrível porque aquela frase, né? Um tempo ainda distante,
né? Ficava sempre na minha mente. E aí eu pensava na missão, né? Um tempo ainda distante, eu estou começando a missão agora, um tempo ainda distante deve ser 2 anos, 2 anos. né? Mas talvez 6 meses depois da missão e eu vou me casar, né? E passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. E aquela promessa não se concretizava, né? E, na verdade, eu encontrei a Marta quando eu já tinha terminado a missão há 16 anos, né? Então, 18 anos depois que eu terminei a minha missão, 17 anos depois, a gente se casou. Então, foi uma longa espera, né? Muitas noites eu chorei ao orar ao Senhor, né? E falar, Senhor, será que esse tempo ainda distante é na outra vida, né? Depois que eu partir dessa vida, né? Será que esse tempo distante não vai acontecer nessa vida, né? Mas continuava servindo, né? Continuava me dedicando, mas sempre tinha aquilo, né? Aquela coisa no meu coração que me deixava essa dúvida, né? E eu me sentia inseguro, né? Porque eu sabia que eu não podia ter filhos e pensava sempre, né? Quem vai me querer assim, né? Então foi muito angustiante por muitos anos passar por isso. Além de não ter filhos, né? Cadê a esposa? O Exatamente. que você tem a dizer para os jovens, né, que passam às vezes por dificuldades assim? Bom, essa jovem, ela já tinha um problema de depressão, parece que o senhor estava mais... Aí vem um câncer, né? Então, às vezes, os jovens passam algumas decepções, passam algumas dificuldades e, pô, para mim não funciona, para mim não está dando certo, né? Às vezes, hoje em dia também, com esse mundo, a questão das mídias sociais e tudo, né? Você vai lá no Instagram, é todo mundo perfeito, tá tudo funcionando, tá tudo dá certo, para mim não tá dando certo, né? Uhum. Que vocês têm a dizer aí com a experiência de vocês? Então, Teles, igualmente demorou para ele, demorou para mim também, né? O casamento. Eu já tinha 33 anos quando eu conheci ele, né? Minha mãe sempre falava, minha filha, você tem que casar. E eu brincava, mãe, quando eu tiver 35 eu caso, né? Eu sempre brincava assim. Mas no fundo tinha o desejo, eu tinha o desejo sim de casar. Eu esperava que o Senhor me desse a oportunidade de conhecer alguém, que eu pudesse formar minha família, que eu pudesse ir para o templo e selar, né, com esse esposo. E muitas vezes, nesse processo, nessa demora, né, a gente vê os primos, os tios, os irmãos, os amigos, outras pessoas mais jovens que você se casando, construindo sua família, e você pensa, nossa, quanto que vai chegar? Aí vem as piadinhas, vai ficar pra Vem as titia. piadinhas e tal. Eu sempre me esforcei para levar as coisas muito, tipo, de boa, né? As pessoas brincavam e eu fazia outra piada e tal, e levava aquilo numa boa. Mas no meu coração eu sabia que em algum momento o Senhor ia me proporcionar aquilo. Eu sabia que eu estava me esforçando. E aí via outras situações, né? Moças na minha idade ou mais pouco, que viviam uma vida extremamente fora dos padrões do evangelho e tudo, e se casavam e falavam assim, nossa, será se eu vou precisar sair da igreja ou alguma coisa assim, ou relaxar meus padrões para que eu possa realmente encontrar outras pessoas? E naqueles momentos pareciam que elas estavam sendo felizes e eu não, sabe? Parecia que a vida delas era boa e eu não, né? Tipo, ai, ela não está obedecendo ao mandamento e está sendo feliz. Eu estou aqui me esforçando por guardar os mandamentos e as coisas não acontecem na minha vida, né? Mas aí no momento certo, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer o Cristiano, né? Ele serviu na mesma missão que minha irmã e minha irmã nos apresentou, né? Me enganou e falou a verdade para ele, mas ela me enganou, né? Ela disse que ele ia para o encontro de missão lá em Fortaleza, eu estava fazendo faculdade de moda lá e tal, queria que eu fosse lá conhecer o presidente dele de missão e que ele estava indo e outros amigos para eu receber eles lá. Eu falei, não, tudo bem, se eles quiserem ficar aqui na minha casa, esse semestre eu estava morando sozinha, eu só não posso dar atenção para eles no horário que eu estiver na faculdade, mas os outros horários. Então foi quando a gente se conheceu através do Facebook,
e nós conversávamos em algum momento. Só que ele não ia para essa reunião, ele já sabia que não ia. Não sei como foi que ela inventou essa história que ele ia para de algum modo nos apresentar, que ela sabia que eu não gostava muito daquelas coisas arranjadas. Mas para ele ela dizia: ó, você tem que conhecer minha irmã, ela é uma boa moça, você ainda não casou, ela ainda não casou também. E aí ela ficava incentivando, né? E aí, poucos dias depois, minha irmã foi fazer um tratamento em Fortaleza para engravidar e me pediu que eu fosse com ela, porque eu já morei lá bastante tempo, conhecia tudo, então eu fui com ela e meu cunhado. Era para a gente ficar lá uma semana, mas ela teve um problema durante o processo e a gente acabou precisando ficar um mês. E nesse mês, o Cristiano tinha ficado desempregado e a gente passava o dia conversando. Ó. Então, o Senhor proveu um meio da gente, de eu ter tempo e ele ter tempo para a gente poder conversar e se conhecer melhor. Bacana. Tem um momento ali da mensagem dela que ela vê um discurso da conferência geral, né? Do Elder Gary Stevenson, né? Ele fala sobre o templo, né, de Salt Lake, né? Então, o Elder Stevenson, do qual dos dois, ele está falando ali da reforma que está tendo, teve que reformar o alicerce e tudo, e aquilo ajudou ela, né? Ela fala que ele pergunta assim, né? Quais elementos fundamentais de meu caráter espiritual e emocional permitirão a mim e a minha família permanecermos firmes e inamovíveis, até mesmo resistirmos a eventos sísmicos violentos, impactantes que certamente existirão em nossa vida? Então, ele fez essa pergunta comparando ali, né, que o tempo está sendo feito para durar para o milênio, né, tudo para aguentar os abalos sísmicos e tudo, né, terremotos, né. Então, comparando aí com a nossa vida, o que vocês diriam para os jovens, né? O que seriam esses elementos fundamentais que não pode faltar para eles resistirem a essas dificuldades, podem vir à vida deles? Eu acho que, falando sobre esse assunto, né, desses abalos sísmicos, né, nas nossas vidas nós temos muitos abalos sísmicos, né? Como o terremoto, ele vem sem avisar, né? De repente começa a tremer tudo. Eu estava fazendo estágio no Peru, pela BYU, e eu nunca imaginei que ia participar de um terremoto. E de repente tudo começou a tremer, né? Pô. E é muito interessante porque eu achava que chacoalhava assim, né? E na verdade é de cima para baixo, né? E Olha eu só. fiquei assim apavorado. Foram segundos, né? Mas foi aterrorizante aquele momento ali. E veio sem aviso, né? Então, muitas das vezes as dificuldades da nossa vida, elas são assim, né? Como o câncer da Mary, né? No artigo aqui, como essa situação que eu contei aqui sobre a minha infertilidade, né? Da Marta, né? De não encontrar um companheiro até uma idade avançada para a mulher, né? Mais de 30 anos. Então, às vezes a gente não está preparado para esses terremotos da vida, né? Mas é nesses momentos que nós temos que agarrar ao Salvador Jesus Cristo e na sua expiação, né? Então, o alicerce do templo aí, né? Ali é a casa do Senhor, né? O Salvador, ele é o nosso alicerce. E quando a gente se agarra a ele, a gente consegue enfrentar esses momentos de turbulência, esses momentos de dificuldade, esses momentos em que a gente é pego de surpresa e não sabe para onde correr ou o que fazer, né? Mas se a gente se mantém fiel, firme ao Salvador Jesus Cristo, ele vai nos ajudar a enfrentar esses momentos. Sabe, irmãos, quando eu estava falando sobre esse momento, né, da vida em que você está lá esperando e as coisas não acontecem e você vai ficando triste, é como se fosse acontecendo esses abalos, né, na sua vida. Sim. Quando eu conheci o Cristiano, eu não estava inativa na igreja, eu tinha chamados, eu servia, mas não parecia uma coisa que era de verdadeiro intento. Parecia mais assim um piloto automático, porque talvez fosse fácil ser membro da igreja, porque minha família toda era, todo mundo era membro da igreja, e eu não era inativa e nunca deixei de servir na igreja, mas era diferente o sentimento de fazer aquilo com todo intento. Então, quando a gente começou a se conhecer, começou a falar em casamento, eu sentia que eu precisava de uma resposta do Senhor, mas ao mesmo tempo eu sentia como se meu alicerce estivesse fraco e eu não estivesse conseguindo ouvir plenamente a resposta que eu precisava do Senhor naquele momento. Então, eu lembrei que minha mãe, ela sempre falava, chegava a ser engraçado, tudo que acontecia na nossa vida, que estava difícil, a mãe falava, lê o livro de Mórmon, né? E tudo que acontecia, se a gente estava triste, minha mãe lê o livro de Mórmon, que passa.
Abre o livro de Mórmon e lê algumas páginas que passa. Então eu lembrei de minha mãe sempre me falar isso da promessa do livro de Mórmon, né? Que quando nós lemos ele com todo o nosso coração, nós nos aproximamos mais de Cristo do que de qualquer outra maneira. Então eu sentia que eu precisava da resposta do Senhor, mas para eu conseguir ouvir direito aquilo que o Senhor queria me dizer, eu precisava fortalecer o meu alicerce. Então eu decidi ler o livro de Mórmon, mas de uma forma diferente, de uma forma intensa. E eu acordava e queria ler, e qualquer oportunidade que eu tinha de parar, eu estava numa fila, eu abria e começava a ler o livro de Mórmon. E quanto mais eu lia, mais eu sentia que os meus alicerces, eles estavam sendo fortalecidos. E as coisas, elas começaram a mudar. E eu acho que passar por aquele momento e sentir essa necessidade foi importante para eu fortalecer o meu alicerce, para eu ir para o templo e poder fazer um convênio de uma forma preparada, de uma forma em que eu tinha o verdadeiro intento de fazer aquele compromisso com o Senhor. Não como eu estava indo para a igreja anteriormente, de meio que de piloto automático, sabe? Fazendo as coisas. Então, nesse momento, eu posso dizer o que fortaleceu o meu alicerce foi estudar o livro de Mórmon com verdadeiro intento, assim, devorar ele em todos os momentos que eu tinha oportunidade. E eu fui sentindo essa proximidade com o Salvador. Então, eu fui no templo e orei sinceramente sobre aquele momento. E as respostas do Senhor foram claras, mais claras impossíveis para mim. Sim. Então, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Então, muito obrigado, parabéns aí parabéns, vamos agradecer, né, a vocês por a sua participação. Muito obrigado pelas experiências tão especiais, estão vivendo aqui, né, nesse momento juntos. E com certeza vai fortalecer os jovens que puderem assistir aí o podcast, né? E vocês têm algo mais que vocês queriam falar para os jovens, para esses momentos de dificuldades que eles possam viver? O que mais vocês gostariam de dizer, presidente? Irmão Teles, uma coisa que sempre me vem à mente, né, como bispo, presidente destaca, a gente entrevista muitas pessoas, né? E tem um hino que tem feito muito mais significado para mim desde que eu comecei a servir nesses cargos, né, de bispo, de presidente destaca, em que você conhece as pessoas mais a fundo, né? Tem um versículo do hino que diz assim, um verso do hino que fala assim: nos recônditos da alma, dores há que não se vêem. Então, assim, muitas das vezes você vê um membro, né, uma irmã, um jovem, uma jovem, né, sorrindo nos corredores da capela, ou no baile, ou na atividade, e aí quando eles entram na sala do bispo, né, ou do presidente destaca, você vai saber realmente aquelas dores, né, que estão lá no recôndito da alma daquele jovem, né, que ninguém vê, né, as pessoas estão vendo o sorriso dele, mas ele está lá sofrendo, às vezes uma depressão, às vezes algum preconceito, né, alguma coisa que está afligindo a alma dele, às vezes alguma coisa relacionada à fé mesmo, né, ou à falta de fé. E aí, nesse momento, esses jovens eles podem entrar ali na sala do bispo, né, abrir seu coração e deixar que a expiação de Cristo ajude-os e cure-os, né? Então, é maravilhoso ver como que o evangelho ele pode abençoar as nossas vidas, né? Como que nós podemos levar as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias e os nossos pecados também, né, ao nosso bispo, né? E ajudar, com a ajuda dele, né, e do Salvador, superar essas coisas, né? Então, eu falo para cada jovem que está assistindo esse podcast, né? Confie nos seus líderes, né? Abra seu coração para os seus líderes. Eles querem te ajudar, eles querem te ajudar a se aproximar do Salvador, porque eles sabem do poder curador, né? Do poder tão especial da expiação do Salvador Jesus Cristo, né? Eles querem ajudar vocês a experimentarem esse poder na vida de vocês. Então, não hesitem em procurar o seu bispo, né, o seu presidente de ramo, né, e falar sobre as suas dores, as suas aflições, e eles vão te ajudar a se chegar ao Salvador. João, algo mais, mano?
Irmão, ele falando sobre isso, né, sobre buscar o bispo, sobre abrir o seu coração, eu gostaria talvez de falar para alguns jovens que talvez passaram pelo que eu passei, né? Quando eu conheci a igreja, ainda criança, pouco depois, meu pai foi chamado presidente de ramo e depois presidente do distrito. Então, por muito tempo, o meu líder era o meu pai. E eu pensava, como que eu vou abrir o meu coração para o meu pai ou falar alguma coisa que eu tenha feito de errado para o meu pai, embora ele seja meu bispo? E aí passou, não era mais meu pai, eram meus irmãos. Era bispo, depois um foi desobrigado, foi chamado o outro como bispo. E eu falei, como que eu vou contar, né, sobre essas coisas pro meus irmãos? Como que eu vou falar isso? É meu irmão, aquele que a gente, sei lá, brinca em casa. Mas a primeira vez que eu tive coragem de entrar na sala do bispo, que era o meu irmão, e abrir meu coração para ele falar, não era o meu irmão que estava lá. Era um bispo amoroso. Era um juiz de Israel. Era um homem que tinha um manto sagrado. Né? Então, talvez alguns jovens passem pelo que eu passei. E, às vezes, se segurem de não fazer isso, porque é um tio, porque é um primo, porque é algum parente. Eu queria que esses jovens entendessem que o Senhor chamou esses homens para ser o nosso porto seguro, né? Aquelas pessoas em que a gente pode confiar, abrir nossos corações, porque existem problemas que a gente não consegue lidar com eles sozinhos, né? Para algumas pessoas pode parecer uma coisa tola, mas para nós é difícil. Então eles estão prontos para nos ajudar, né? Então eu gostaria de convidar esses jovens que talvez passem pelo mesmo que eu passei, busquem seus bispos, independente se ele é seu pai, seu tio, seu irmão, seu primo. Só para encerrar, irmão Teles. Tá bom? Porque eu Vontade. lembrei de uma coisa importante, né? Nessas entrevistas com o bispo, né? Quando eu era solteiro ainda, era professor de seminário na época, né? E eu fui falar com o meu bispo, né? E eu estava nesse momento de angústia, né? Não, já estava com 33 anos, não estava casado ainda. E na entrevista com o bispo, né, falando sobre os meus sentimentos, né, o meu bispo ele falou: irmão, eu sinto que eu devo te dar uma bênção do sacerdócio. E eu fiquei muito feliz com aquilo, né? Não tinha ninguém que era portador de sacerdócio na minha casa, né, que podia fazer aquilo. E ele Sim. colocou as mãos sobre a minha cabeça, né? Hoje ele é até meu conselheiro na estaca, né? O presidente é o Dermes, né, Almeida. Ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e ele me concedeu uma bênção do sacerdócio. E foi tão especial sentir, por meio daquele homem, o amor do Salvador, que ele não havia se esquecido da promessa, que o tempo distante talvez estava mais perto do que eu imaginava. E eu saí daquela entrevista tão feliz. Eu cheguei em casa e eu fiz anotações. Eu tenho até hoje as anotações do que ele falou nessa bênção. Foi tão especial. Eu saí dali e eu me senti curado, né? Curado assim daquelas ansiedades, daquela dificuldade de aceitar que eu era assim, né? Que eu tinha que viver com isso, né? E foi muito especial, né? Aquela bênção, ela me trouxe esperança, né? Pouco tempo depois eu conheci a Marta, né? E a gente se casou. Mas falando aos jovens, né? Eu sei que muitos deles, né? Muitos de vocês não têm um pai que é membro da igreja, né? Então peça uma bênção do sacerdócio para o seu bispo, para o seu líder, né? E você vai sentir que ele ali é um instrumento, né, do Senhor. Quem está falando com você através daquela bênção é o Senhor. E ele vai te prometer bênçãos, ele vai te curar, ele vai te ajudar, ele vai te confortar e ele vai fazer você saber que ele é o Deus de Israel, né, que ele governa essa igreja. Então, é algo muito especial que às vezes a gente esquece, né? As bênçãos, elas trazem esse conforto. Eu tenho certeza que a Mary aqui do artigo, né, ela deve ter recebido bênçãos de saúde, né, por causa do câncer dela, bênçãos também de conforto, né, por causa dos momentos de depressão. E que maravilha a gente ter esse poder do sacerdócio para abençoar as nossas vidas, né? Com certeza, né? Claro que precisa de ajuda, muitas vezes vai precisar de ajuda profissional, né? De profissionais na área de saúde, todas as questões, mas a cura pelo Senhor, né? É bem importante, é junto, né? Ela fala muito disso, né? De que ela buscou os médicos, buscou auxílio, mas
também buscou os líderes, aí conseguiu se aproximar do Senhor, foi quando funcionou realmente para ela, né? Fortalecido. Muito bom. Então vocês estão assistindo, eu queria só deixar 2 perguntas para vocês, depois coloque aí nos comentários, né? Quais são os elementos essenciais para você aguentar aí os abalos sísmicos, né, que podem acontecer na tua vida? Coloque aí nos comentários. E como buscar a cura pelo Salvador tem te auxiliado na sua vida. Se puder colocar aí, tá bom? Como parte aí para vocês participarem aqui do nosso debate. Então foi maravilhoso. Obrigado, presidente Moreira, irmã Marta. Foi Nós que maravilhoso agradecemos. Nós que agradecemos. Não esqueça de marcar a sua participação no link que vai estar aí também na descrição do vídeo. E nos vemos aí na próxima semana. Então, até mais.